Barreiras e tem o seu terceiro presidente. Esse fato ele pode intrigar algumas pessoas, deixar curioso, porque 4 anos, não tem nem muitos filiados, já está no terceiro presidente, né? Mas o que acontece é que, como o Paulo já falou, nós não somos um partido personalista, centralizador, de caciques, né? Nós somos um partido de militantes. Então, todos os nossos militantes, eles possuem condições de assumir, de ocupar os cargos dentro do PSOL, de representar as nossas candidaturas, tem condições políticas de defender e apresentar nosso projeto político. Nós queremos também com isso, né, fazendo essa rotatividade da ocupação dos cargos, dar um exemplo de uma verdadeira e de uma radical postura democrática, né? Sermos um partido verdadeiramente e radicalmente democrático. Então, minhas companheiras e meus companheiros, meus caríssimos e minhas caríssimas, para nós aproxima-se o ano eleitoral. O ano eleitoral está chegando. Muitos de nós, do pessoal, somos abordados na rua acerca da nossa participação nesse processo eleitoral. Nesse sentido, a gente informa oficialmente que iremos participar sim do processo eleitoral em 2012, com candidaturas a prefeita ou prefeito, a vereadores. Contudo, nós não temos definido quem irá representar as nossas candidaturas e em que cargos irão representar. A gente ainda não tem essa definição oficial, a gente ainda está avaliando, estudando e vendo qual vai ser a estratégia e a tática política melhor para a gente participar do processo eleitoral no ano que vem. Aí aqui eu gostaria de recordar da frase da companheira Paula Bielmo, né? Companheira e amiga Paula Bielmo, quando ela dizia assim que nós não priorizamos nomes, nós não priorizamos pessoas, nós priorizamos o projeto político, o programa político, porque qualquer um de nós, de nossos militantes, tem plenas condições de apresentá-lo e defender. Portanto, as candidaturas propagadas por alguns sites, divulgadas em alguns sites, em alguns jornais, eles não correspondem a uma definição, uma posição oficial do PSOL. São meras especulações desses sites, desses jornais. Nós iremos construir o nosso projeto, nosso programa político de governo, para apresentá-lo nas eleições do ano que vem. Porque nós consideramos que é inadmissível que candidatas e candidatos vá ao processo eleitoral apenas com dinheiro para se apresentar, apenas para ostentar o dinheiro, apenas para ostentar o poder econômico, apenas com dinheiro para jogar. Nós consideramos isso inadmissível. Por isso priorizamos o projeto e o programa político. Nós iremos com o projeto e o programa político. Daí a importância de aprofundarmos as bases programáticas para a disputa de 2012, a necessidade de encarnarmos o projeto que seja ao mesmo tempo executivo e transformador, sem ludibriar a população, quando em 2008 a gente viu a promessa de kit de construção, ninguém recebeu esse kit de construção até hoje, a promessa de cartão de Bolsa Família Municipal, sem ludibriar as pessoas. Nós queremos fazer um projeto que seja capaz de ser executado, que dê para ser executado. O PSOL não definiu oficialmente seus nomes e possivelmente nós definiremos esses nomes após a conferência eleitoral nossa. Definiremos nossas diretrizes programáticas e políticas. As candidatas poderão ser Maciel, poderão ser Luzimar, poderá ser Paula. Nós não temos definido esse nome. Então, as eleições, para nós, é um espaço fundamental de disputa na sociedade brasileira. Nestes 7 anos de vida, o PSOL conseguiu firmar-se minimamente em função de sua intervenção nos processos eleitorais e, sobretudo, nos espaços institucionais. É o nosso PSOL que tem, por 3 anos seguidos, eleito pelos órgãos da imprensa, pelos jornalistas e pelo povo,
tem todos os seus deputados considerados um dos melhores deputados do Brasil. Todos são do nosso pessoal. Chico Alencar, no Rio de Janeiro, Jean Willis, que está no seu primeiro mandato, foi considerado o segundo melhor deputado, para mim o melhor, e Ivan Valente foi considerado o quarto melhor deputado. No ano passado, os 3 primeiros deputados, todos eram do PSOL. Por isso, nós compreendemos, nós temos a convicção absoluta de que o PSOL, quando ele surgiu para ser uma alternativa, hoje ele não é mais apenas uma alternativa, somente uma alternativa. Ele agora é um partido necessário, ele agora é um partido indispensável. Aqui em Barreiras, por exemplo, a gente necessitaria apenas de um vereador. Nós precisamos de um vereador do PSOL e, com certeza, se tivéssemos mais, seria melhor. Quem sabe até os 19 que vão ter aqui, seria até melhor. Mas, com certeza, com um vereador, uma vereadora do PSOL, nós nunca mais iríamos reeleger algumas figuras carimbadas da política que estão há tanto tempo no poder e que são incapazes de apresentar uma contribuição efetiva, uma contribuição concreta a essa cidade. Essas velhas prostitutas do poder que se elegem na oposição, no outro dia já estão todos na situação, participando das reuniões, da distribuição das escolas, das receitas nos hospitais. Então, Barreiras também, ela nunca conheceu um gestor. Por isso, nós vemos alguns grupos oligárquicos querendo ressuscitar alguns administradores que Barreiras teve. Barreiras teve administradores e não gestor público. Teve administradores e, diga-se de passagem, péssimos administradores. Por isso, alguns grupos oligárquicos tentam ressuscitar estes que já passaram por Barreiras, importaram de Luiz Eduardo Magalhães um modelo de administração para aqui para Barreiras e agora querem importar uma vez mais um outro modelo de administração para aqui para Barreiras. Essa importação de modelos de administração nesses últimos anos ela se revelou fracassada, falida, maléfica, nociva para Barreiras. E Barreiras, então, não vai cometer esse mesmo equívoco. Importou em 2008 de Luiz Eduardo no modelo de administração e o ano que vem tenho certeza que não vai importar de cidades próximas. A gestão da atual prefeita, ela frustrou as expectativas daquelas e daqueles que esperavam a verdadeira mudança na cidade e dos interesses populares. De tal forma que se em 2008, 16 anos já deu, em 2012, 20 anos não dá mais. Chega, basta, 16 anos já deu. Então, minhas caríssimas, meus caríssimos, as pessoas dizem que o ano que vem será uma das eleições mais caras de Barreiras. Esse já é um sinal inequívoco de que se uma dessas candidaturas bilionárias ganhar a eleição em Barreiras, Barreiras sairá novamente derrotada e ficará mais 4 anos detonada se uma dessas candidaturas bilionárias ganhar. Um exemplo nós temos em 2008. Então, eu queria citar aqui a Constituição Federal, o artigo 5 da Constituição Federal diz que todo poder emana do povo. O artigo 5, é o primeiro? O primeiro artigo. Então, diz que todo poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Infelizmente, algumas figuras carimbadas da política vão tentar, no ano que vem, fraudar a nossa democracia, corromper a nossa democracia, que já é limitada, já é precária, com o poder econômico, com os estelionatos eleitorais. E nós, do PSOL, vamos tentar, nós vamos com esse objetivo, de apresentar ao povo, de dizer ao povo que o poder emana do povo e não do poder do dinheiro, e não do poder econômico. É o povo que vai dizer o ano que vem se o poder vai emanar do povo, para o povo e pelo povo, ou se vai emanar do poder econômico, do poder do dinheiro. Nós sabemos que essas máquinas da velha política
apesar desse poder econômico que manipulam as pessoas, elas já estão desgastadas, já estão saturadas, e os representantes deste modelo de administração, bem como a própria administração, está em desuso. Essas figuras que se postulam candidatos para o ano que vem são administradores em desuso, desatualizados, ultrapassados, tanto eles como suas práticas. Barreiras não suportam mais, são modelos famintos. Não respondem às demandas do povo da zona urbana, da zona rural, das jovens estudantes sem perspectivas de um futuro promissor. Não responde às demandas da dor das crianças e dos jovens e dos adolescentes que servem de mão de obra escrava para o crack, para o tráfico e para o narcotráfico. Então, desses partidos políticos todos que dizem disputar o ano que vem, as eleições do ano que vem, restam apenas escombros deles, escombros restritos aos limites eleitorais adaptados ao sistema. Eles têm peso, sim, como partido eleitoral, mas a transformação, a mudança, a ruptura com tudo que está aí, esvaiu-se deles. Eles limitam sua dissidência com a atual prefeita apenas à disputa do controle do aparelho do poder municipal. Mas para exercerem a mesma política e a promiscuidade entre o público e o privado. Aí aqui a gente queria deixar também a nossa posição aqui, falando dessa promiscuidade entre o público e o privado, a nossa posição contrária contra a venda, a doação ou venda do Parque Engenheiro Geral de Carvalho. Nós nos posicionamos contra também. Agora, a motivação que nós fazemos isso também é diferente da motivação que os outros lá que dizem que são oposição fazem. Todos eles são partidos que defendem privatização do que é público, e nós não. Nós somos um partido que defendemos a não privatização, defendemos a reestatização de algumas empresas estratégicas do nosso município. Porque também queremos incorporar essa campanha do PSOL de Salvador. Chega de vender a nossa cidade. Nós vamos nos rios, os nossos rios, as margens dos nossos rios estão todas vendidas. E não queremos mais ver vendido um patrimônio público, dado um patrimônio público. E também incorporando também aquele discurso do senador Cristóvão Buarque, quando ele dizia lá no discurso, da corrupção de prioridades. Talvez até Barreiras tenha, sim, uma necessidade de um shopping. Talvez a sociedade tenha a necessidade de ter alternativa para a diversão, para o lazer. Sim, mas essa não é a prioridade da sociedade de Barreiras. Quando a gente vê as escolas com os quadros, literalmente falando, caindo nas crianças. Os quadros apoiados nas cadeiras, e agora recentemente eu fui no colégio no Sagrado Coração de Jesus e vi os quadros todos, não tem condição do professor escrever o quadro. E aí alguns professores se questionam do desinteresse dos alunos. Como é que os alunos não têm estímulo, interesse, um desrespeito tamanho desse de assistir aula, as salas todas sujas, imundas, rabiscadas todas? Como? Então, venda do parque é uma corrupção de prioridade. Construção de shopping é uma corrupção de prioridade, que esse não é prioritário para Barreiras. A proximidade das eleições de 2012 já deixa claro para nós que o PSOL já é um polo de influência política eleitoral. Apesar de pequeno, o PSOL se tornou conhecido e respeitado na sociedade brasileira e barreirense como referência de coerência e combatividade, uma oposição problemática, ideológica e institucional. O futuro é um horizonte aberto de possibilidades e rico em potencialidades para o PSOL. Esta conclusão apenas pressagia os desafios e a responsabilidade que, em sua tenra idade, o PSOL historicamente assume. Desde já podemos afirmar como positivo os primeiros passos do PSOL. O seu surgimento representou a aceleração da conformação, da confirmação de um polo alternativo na política. Nós somos ano que vem para a eleição, nós sabemos que vamos enfrentar, como diz a citando a Elisa Lena, nós vamos enfrentar uma máquina
sonhos, uma máquina de moer gente. Vamos lutar contra políticos riquíssimos, poderosíssimos, ladroníssimos. E então vai ser um processo muito complicado para a gente ano que vem. O PSOL surgiu para combater a velha forma de se fazer e conceber política, combater aquelas velhas figuras carimbadas na política que estão há tanto tempo no poder e que são incapazes de apresentar uma contribuição efetiva concreta desta cidade, que se escondem no foro privilegiado e no imunidade parlamentar para cometer os crimes vil e torpe à sociedade. O PSOL surgiu, como diz a Heloísa Helena, para não deixar a memória do povo refém de alguns políticos, de alguns parasitas da política. Nós, no ano que vem, não vamos deixar a memória do povo refém dessas figuras que querem voltar. Nós, na eleição passada, nós dissemos que a atual prefeita, o grupo dela, governou em Luiz Eduardo Magalhães por liminar e aqui iria governar também por liminar. Está governando por liminar. O ano que vem vai ser desse mesmo jeito. Vão registrar as candidaturas serão deferidas, impugnadas, porque nenhum deles são ficha limpa, e vão garantir as candidaturas via liminar. O ano que vem será desse mesmo jeito. Então, o pessoal, como diz o nosso atual presidente Ivan Valente, o deputado federal Ivan Valente, ele afirma que o pessoal tem vocação ao poder. Agora, a nossa vocação ao poder não é para centralizar o poder, mas sim para socializar o poder, para melhorar a vida das pessoas. Essa é a nossa vocação ao poder. Por fim, eu gostaria de dizer por que o nosso pessoal é um partido necessário. Porque o nosso pessoal, que na Câmara do Congresso Nacional, está levantando o debate do Código Florestal. Se o Código Florestal não foi aprovado ainda, apesar de correr um sério risco de ser aprovado de uma maneira que vai prejudicar, comprometer demais a nossa biodiversidade, foi graças ao nosso pessoal. É o nosso pessoal partido necessário, porque foi o pessoal que, junto com a CNPP, com a Comissão Nacional da Terra, lançou a candidatura, lançou o plebiscito pelo limite da propriedade de terra. É o nosso pessoal, como o Paulo falou, que citou, que criou a CPI da dívida, que quer a auditoria da dívida, de uma dívida que a gente não fez, que não beneficiou a gente, que não trouxe benefício para a gente, e que sangra os cofres públicos. É o nosso pessoal que vota contra a DRU, a desvinculação das receitas da União, que quer, além do superávit primário, desvincular receitas da União para pagamentos de juros de uma dívida que já está paga, que nós não fizemos e que não nos beneficiou. Foi o nosso pessoal, por isso que ele é necessário, que votou pelo salário mínimo de R$700. É o nosso pessoal que está lutando por 10% do PIB, pela PEC 300, que fixa o piso salarial dos policiais militares e que está nessa luta pelos direitos humanos, pelos direitos dos afrodescendentes, das pessoas idosas, dos deficientes e agora muito fortemente pelos direitos LGBT, das lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Por isso, nosso pessoal é um partido necessário. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos. Encerrar só com um convite, é um convite pessoal, particular, que hoje, quando eu estava me preparando para quem eu recebi hoje, na segunda-feira, às 18 horas, eu estarei colando grau na neve. Eu gostaria de convidá-las para essa cerimônia, que não vai ser uma cerimônia sem solenidade, mas vocês já estão convidados. Gostaria só de encerrar e deixar uma mensagem para o companheiro Gildásio, que eu esqueci, porque nós queremos também aqui repudiar a prática, Gildásio. Quando a gente vê, não é só em Riacho das Neves, mas em Santa Rita, em Correntina, em Luiz Eduardo Magalhães, os políticos daqui deixaram seus afazeres, suas obrigações, para irem a esses municípios determinar e dizer quem é que pode ser candidato lá, quem é que deve ser candidato lá. Como, por exemplo, a articulação de José Maria Ciel para
garantir a vitória dos prefeitos dessas cidades, Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério, Corrigino. Não queremos deixar esse repúdio a essa prática. Lamentar realmente a inseguridade jurídica instalada pelo Supremo Tribunal Federal, o voto de Minerva do ministro César Peluso, que usou esse recurso técnico para conduzir um político corrupto e assassino no Senado, que é já debatado, tirando uma ficha no livro como ficha suja. Muito obrigado. E aí a gente tem. Ainda vai saber o coquetelzinho. Obrigado. Obrigada. Tá bom? Tem um petisco e um petisco aqui pra gente. Tchau. Obrigado. Tem que parar aqui, né? Ah, meu Deus. Obrigada a todos os criadores. Na eleição passada, quando representava a candidatura do Sol, o único que falou que a ex-diretora do Conselho foi representar a comissão de todas as pessoas que iniciais do candidato. E da vez que nós recebemos, ela não mandou nenhum representante para receber o candidato, pessoal. Obrigado. Eu ia fazer o registro, Adorei, muito bom. mas não me lembrando do Paulo, que eram os responsáveis pelo registro. Ele tinha que falar com ele. Eu vou desligar, cadê ele? Já foi. Como é que desliga aqui, menino? A gente já começa a realmente perceber essa diferença. Cadê, meu Deus? É aqui, né? É uma cidade,